Lucas 16, 19 em diante. Cadê o povo que tem Bíblia aí, ó? Não, só da Bíblia. A galera da Bíblia é diferente, né, irmão? Eu vou falar uma parada aqui, né? Olha isso aqui, ó. Deus é bom. Não fecha a Bíblia, tá? Não fecha. Vamos estudar. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias de forma regalada e esplêndida. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos. Foi levado pelos anjos, isso aqui é delícia, para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai. Foi daqui que saiu, né? Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. É isso aqui, ó. E refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá podem passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai, no nome precioso de Jesus, é a sua palavra, espada bigúmea, corta para os dois lados, sonda, separa, discerne. Ela é viva, é eterna, é eficaz, é a sua vontade, é o seu querer. Muito mais do que isso, ela é o próprio Deus entre nós. Manifesta-te enquanto a tua palavra está sendo ministrada. Caia sobre nós nessa noite um espírito de temor e tremor e arrependimento e conserto no meio do seu povo. Assim seja, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Tem alguém que pode aplaudir o Senhor e agradecê-lo? Existem aqueles que não consideram
a passagem do rico e do Lázaro uma parábola, sob a vertente do que nós entendemos, do estudo que se encarrega da interpretação textual, não somente pela ótica da hermenêutica, mas até mesmo pela ótica da exegese, que é o exame mais aprofundado, a defesa dos que não acreditam que a passagem do rico e do Lázaro seja de fato uma parábola, dá-se pela razão que o autor Lucas, um médico grego, fala o nome de uma das personagens. Em nenhuma das outras parábolas nós vamos ter nome próprio. Quando o filho pródigo saiu da casa do seu pai, temos muitas pessoas envolvidas na cena. O pródigo, o irmão mais velho, o pai, nenhum nome é dito. E essa regra meio que é contínua nas parábolas. Ele vai dizer, uma certa mulher perdeu uma dracma. Qual o nome? Uma certa mulher. Um pastor identificou que das 100 ovelhas, uma se perdeu. Qual o nome do pastor? É um pastor. Só que nesse texto que nós acabamos de ler, um nome próprio aparece. O que me chama a atenção é que não é o nome do rico, é o nome do mendigo. Há quem defenda que não é, há quem defenda que trata-se de uma parábola sim, porque o que permeia a história é uma riqueza de transferência de conhecimento muito profunda. E o que define uma parábola é a intenção de Jesus em comunicar um ensinamento. E porque de todas elas, somente essa quebra essa regra, isso não tem força dentro do colegiado teológico para dizer que não se trata de uma parábola. Então, eu me sinto na liberdade de tomar o texto e trazê-lo para nós como uma parábola nessa noite. Estou tomando esses 3 minutos, porque de repente alguém vai na internet e vai achar lá o site dizendo que não é uma parábola. E você vai achar outros tantos dizendo que sim, é uma parábola. Agora, do que se trata essa parábola? O que é que Jesus quer nos ensinar com este momento tão especial? Ao antecedermos o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Jesus está repreendendo aquela geração. A reprimenda tem uma coluna central. Jesus está dizendo para eles claramente, vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir Mamon, a riqueza, o dinheiro. Jesus traz esse drástico comparativo para mostrar para nós que havia, se assim posso dizer, um quê de preocupação. Ao demonstrar para nós que sim é possível que o amor à riqueza ou o amor ao dinheiro seria capaz de concorrer com Deus no trono do nosso coração. Se você for olhar as motivações da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o que está no fundo da motivação não é patriotismo, é dinheiro, é poder. Se você for estudar as motivações da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por mais que digam que o Vladimir Putin seja um patriota, mas você vai entender que a motivação é poder, é dinheiro. Todas as guerras, todos os conflitos, famílias enterram seus entes queridos e antes que o cadáver esfrie, eles já estão brigando por causa de herança. Amigos se tornam inimigos, irmãos se tornam adversários por causa desse Deus chamado Mamon. E agora que ele traz esta reprimenda, ele passa a contar essa história, essa parábola. Havia um certo homem. Algumas coisas me chamam a atenção aqui, antes de eu entrar na aplicação, para nós levarmos para casa algumas coisas a serem resolvidas.
Eu não venho aqui trazer uma mensagem sensitiva. Eu venho trazer um alerta para o seu coração. Coisas que nós precisamos resolver antes que seja tarde demais. Quando nós olhamos para o texto, o mendigo morreu, o rico também morreu. Então o texto não se trata de morte apenas. Quando nós olhamos para o texto, percebemos claramente que o lugar do mendigo, após a morte, foi um lugar muito melhor do que o lugar do rico. Mas isso aqui não me dá base para dizer que Deus só salva pobre, porque ricos foram salvos também. Então aqui não se trata da doutrina da miséria. Deus é o Deus dos pobres, não tem nada a ver. Aqui o mérito da questão são as decisões que nós podemos tomar e precisamos tomar. E o único tempo que nós temos para tomar essas decisões é antes que o último adversário bata na nossa porta. Porque eu não sei se você se esqueceu, mas se Jesus não voltar antes, se a última trombeta não soar antes, como está escrito, todos nós precisaremos comparecer perante o tribunal. E a morte vem para todos. Depois da morte, a Bíblia diz, segue o juízo. Ei, irmãos, nós não vamos ter condições de resolver pendências depois da morte. Nós não vamos ter condições de pedir perdão depois da morte. Depois da morte, nós teremos dois destinos. O texto que nós lemos diz claramente que o justo e o fiel, por mais que seja pobre, ele vai debruçar num lugar chamado seio de Abraão. Aquele que não está em Cristo vai para um lugar de perturbação. O inferno é real, o diabo é real, tanto quanto a morte também é real. Acho interessante olhar para o texto, que de todas as parábolas que Jesus contou, essa reúne dois tempos muito distintos. O tempo da vida, e depois de 3 versículos, Jesus abre a cortina da eternidade, para em 10 versículos contar o que acontece depois da morte. E o tema da mensagem nessa noite é: resolva enquanto dá tempo. Sacode aí, segura na mão do seu irmão que está do seu lado, só para tirar a atenção. Vocês estão me olhando assim, ó. Olha para ele e fala assim: resolva, irmão, enquanto dá tempo. Não é para você ficar assustado, mas eu quero te ajudar a tomar umas decisões nessa noite. Quem está comigo, diga amém. Amém. Tem gente que já assim, pastor, pega leve. Tem alguém nos visitando aqui hoje, que não é membro? Pastor, estou visitando a igreja. Quem está visitando? Fica de pé quem está visitando. Só para eu ter misericórdia da sua vida, fica tranquilo que não é sempre assim não, tá, gente? Olha quanta gente bacana aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas princesas. Deus abençoe. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá bom? Passado esse tempo tenso, né? Quais são as coisas que nós precisamos resolver enquanto ainda dá tempo, pastor? Número 1, o texto diz para nós, no versículo de número 19, ora, havia um homem rico. A primeira coisa que nós precisamos resolver enquanto dá tempo, e que esse homem rico não resolveu, ele demorou demais a levar a eternidade a sério. Ele demorou demais para despertar para o assunto chamado eternidade.
eternidade. Esse homem estava tão embevecido com as suas riquezas, com as suas festas, com as suas bebidas, com as suas músicas, com as suas danças, e se esqueceu de que a morte é real. Como diz o poeta, um predador espiando constantemente, apenas esperando a hora oportuna. Chama atenção mais uma vez ao olhar para o texto, de que esse homem rico demorou demais para levar a eternidade a sério. Porque a gente acha que tudo de bom que vamos viver, viveremos só nessa vida. Pois bem, o escritor diz que essa vida é um sopro, uma brisa que se esvanece, mas a eternidade é a maior parcela da nossa existência. E quem não considera a eternidade está desperdiçando a sua maior parcela de vida, porque para nós os salvos, a morte não é morte, a morte é o começo da melhor parcela da nossa existência. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo, não é porque Ele é cruel, é que Ele sabe que por mais que esta vida, conforme está em Isaías 1,19, se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não se engane, o melhor dessa terra é lixo diante do pior que está no céu, se é que existe alguma coisa pior nesse lugar maravilhoso. Então, desconsiderar a eternidade enquanto estamos nesse mundo finito é um ato de irresponsabilidade. William Gurnall diz o seguinte: correr da morte é tão impossível quanto correr da sua própria sombra. O pobre morreu, o rico também morreu, o ímpio vai morrer, o justo também vai morrer, quem tem diplomas na parede morre, o analfabeto também morre. Se você olhar no Google, você vai achar esse número, é uma média. Especialistas dizem que, em média, 180 pessoas morrem a cada minuto. 10.800 pessoas morrem por hora. 260 mil pessoas morrem por dia. Mas para aqueles que creem que existe um lugar de delícias, a morte não acaba com tudo. Sacode a mão do irmão que está do seu lado e diga assim, ó: nós temos uma certeza, que a morte é uma porta para uma casa muito melhor do que essa. Não desejamos, mas também não tememos, porque o nosso rei arrancou a chave da mão da morte e disse: a partir de hoje não é você que manda, não é você que determina, esse assunto é comigo, eu escolho o dia, eu escolho a hora. Deus não precisa de um câncer para te matar, Deus não precisa de um aneurisma para te matar, Deus pode fazer isso de qualquer maneira. A única certeza que temos é que quando chegar a hora, nós estaremos prontos para ela. Dizem que quando John Wesley estava pressentindo a hora da morte, e aquele grupo de irmãos que rodeavam a sua cama começaram a chorar, ele repreendeu a igreja e disse: não chorem, eu estou prestes a viver os melhores momentos da minha existência. Eu estive no leito de uma irmã que, perto da sua morte, de olhos fechados, as lágrimas desciam e ela começou a cantar um hino. Ela começou a dizer: quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. A morte do crente é diferente. Até o funeral do crente é diferente.
O funeral do ímpio é de grito, é de desespero. O crente também chora, sente dor e saudade, mas a gente sabe, daqui a pouquinho a gente vai estar junto, de mãos dadas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Daniel, com Isaías, Jeremias, Oséia, Amós, Obadias, João, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, sua mãe que morreu nos braços do Senhor, seu pai que o Senhor recolheu, o seu filho que o Senhor tomou para si. Andaremos em ruas de ouro e em ruas de cristal. A Bíblia diz que esse rico demorou a levar a eternidade a sério. Para nós os salvos, a morte é coroa. Para os perdidos, desgraça, perturbação. Leve a sua eternidade a sério, meu irmão. Não venda a sua salvação. Não troque sua comunhão com Deus. Essa parábola vem para dizer para nós que tem muita gente achando que a vida se resume a isso, e muita gente está achando que a vida só se resume ao sofrimento. Tem gente chorando aqui, mas vai rir para sempre. Seu sofrimento vai ter um fim, porque a Bíblia diz que lá, no lugar de delícias, não haverá lágrima, porque o Senhor enxugará do seu rosto todas as lágrimas. Segundo, no versículo 23, o texto diz: e no inferno, o rico ergueu os olhos. Primeiro, demorou muito para levar a eternidade a sério. Segundo, tarde demais para olhar para cima. Aonde está a sua confiança, irmão? Onde está a sua coluna de sustentação? Esse rico era tão rico que não tinha tempo de olhar para o céu. Ele era um homem tão envolvido com as coisas da terra, que olhar para o céu era coisa secundária. Ele estava tão ocupado com o agora, que o porvir era algo superficial e supérfluo. Ele estava tão interessado em administrar os bens, em gozar na presença dos seus amigos, em ostentar o que ele tinha, que ele se esqueceu de olhar para o céu. Posso dar um recado para você, igreja? Nos dias bons, olhe para o céu para dizer: Senhor, muito obrigado. Nos dias maus, olha para o céu para dizer: Senhor, eu sei que o Senhor também está aqui. Nunca termine um dia sem olhar para o lugar onde será a sua casa e dizer: nos dias bons, Deus está nele. Nos dias maus, Deus permanece nele. Se eu estou de pé, se você está de pé, não é porque você é forte, não é porque você se sustenta, não é porque você sabe muito, não. Se nós estamos de pé, é porque existe um céu que com as suas cordas de amor tem sustentado a sua alma, tem sustentado o seu coração, tem sustentado o seu espírito. O diabo tem jogado dardos, lanças e flechas, mas a mão do Senhor é como um escudo verdadeiro. Sua dianteira, sua traseira, sua direita, sua esquerda, é Ele quem te guarda, é Ele quem te guia, é Ele quem te alimenta, é Ele quem te sustenta. É por isso que o salmista, ele é obrigado a dizer, e nós somos obrigados a lembrar: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. É de lá que vem o socorro, é de lá que vem a esperança, é de lá que vem a fé, é de lá que vem a certeza. Sua certeza não está no Banco Central, sua certeza não está na Casa Branca em Washington, sua certeza não está no crime da Rússia, sua certeza não está no homem, sua certeza está em Deus. Se é verdade, se expressa. Se é verdade, se alegra. Se é verdade, externa isso.
Mas infelizmente ele demorou demais para olhar para o céu. Terceiro, versículo 20 e 21. Havia também um certo mendigo, por nome Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães viam lamber-lhe as feridas. A cena é essa. O texto desenha a cena de forma que aquele mendigo, aquele pobre chamado Lázaro, era uma figura constante na porta da casa do rico. O rico passava para sair, passava por ele. Voltava para entrar, passava por ele. Fazia suas festas. O pobre está ali. O texto diz que esse homem pobre, além de pobre, era doente. E ele não queria muita coisa. Olha o texto dizendo que a única coisa que ele desejava era ter a oportunidade de comer dos pães migalhentos que caíam da mesa. Sabe que pão é esse? Não é pão de comer. Naquele tempo, antes das pessoas fazerem suas refeições, os ricos usavam pão como guardanapo. O pão era uma massa bem fininha, mole, e eles limpavam a mão no pão e jogavam o pão debaixo da mesa. Esse era o pão que o pobre queria, e nem esse o rico dava. Terceira coisa que esse homem demorou demais, ele demorou demais para ser sensível a quem estava do lado dele. Ele foi incapaz uma vida inteira de pegar o pão que para ele não servia para nada e dar para o camarada que podia matar a fome dele. Será, gente, que nós não temos sido insensíveis? Uma agenda tão cheia. Você tem que administrar Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp, GCA, tem que trabalhar, tem que ir para o salão, tem que ir para a academia. E eu não estou criticando nenhuma dessas coisas, mas o que eu quero alertar a igreja nessa noite é que se tudo isso está roubando minha sensibilidade, talvez não tenha mais tempo de corrigir essa rota. Queremos mais dinheiro, mas o problema não é querer mais dinheiro, é se essa estrada de querer mais está me tornando um homem insensível, uma mulher insensível, que não consegue olhar o necessitado, o que chora, o que clama, o que sofre. E às vezes, irmãos, o que é necessitado não é necessitado de pão, mas de abraço. Porque do mesmo jeito que aquele pão não custava nada para o rico, quanto te custa parar a sua importante agenda para abraçar quem precisa? Você está acelerado, seus boletos estão vencendo, é cobrança de patrão, é cobrança de cliente, é cobrança do banco, é cobrança de esposa, é cobrança de marido, é cobrança de pastor, é cobrança de líder. E se você não der o grito de liberdade espiritual para colocar em primeiro lugar as coisas que realmente interessam a Deus, eu te digo com toda clareza, antes de tudo isso, seja sensível a quem sofre. Ontem me perguntaram no Instagram qual foi a maior experiência que eu já vivi com Deus. E eu comecei a processar muitas coisas, eu já vivi, mas eu precisei responder: estou vivendo hoje, estou vivendo agora,
no momento em que eu humanamente não tenho nada para servir vocês, mas eu nunca em 20 e tantos anos de cristão fui tão servido, tão amado e tão assistido nesse tempo. Que essa unção se esparrame no nosso meio, irmãos. Que essa unção transborde no nosso meio. Avivamento não tem a ver com grito, avivamento tem a ver com amor. E se tem um batismo que eu tenho pedido a Deus muitos anos e peço ainda mais hoje, não peço prédio, não peço 1 milhão de seguidores, mas que cada cadeira dessa venha pingar amor nos seus pés, para que quem passar naquela calçada, para que os lugares onde você passar, as pessoas entendam, ali vai alguém que também chora, também sofre, também tem lutas, também tem desafio, mas consegue olhar para o lado e dizer: eu tenho tempo para você, eu tenho tempo para você, eu posso orar por você, eu posso abraçar você, conta comigo para o que você precisar. Tem pelo menos umas 5 pessoas para você olhar para ela e dizer assim: ó, pode contar comigo, eu não vou ser insensível à sua dor. Quem está recebendo, diga amém. O problema desse camarada é que ele esperou demais para entender. Agora não dá mais tempo, Rico, para você ser sensível. Sua oportunidade passou. Quarto, versículo de número 27. Ele diz: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai. Olha o pedido do rico. Já que eu estou lascado mesmo, de maré desci, não tem mais jeito para mim, Senhor, e Lázaro está bem? Está com contexto aí? Manda Lázaro ir lá na casa da minha família. Manda Lázaro ir lá na casa da minha família. Você não vai ver o texto dizendo que esse homem vivo orou. Rico demais para orar, tem muito dinheiro para orar, não tem tempo para orar, está ocupado para orar, mas agora quer orar, tarde demais. Sacode que está do seu lado e diga assim: quem sai de casa sem orar é igual quem sai de casa sem se vestir. Quem que já sonhou que estava pelado na rua? Eu já sonhei, irmão. Não, levanta a mão que eu sei. Se acordou como desesperado. Não, sério mesmo, camarote, quem já sonhou esse trem aí? Levanta a mão. Eu sonhei, irmão. Horrível. Eu vou falar para irmão, você pelado é feio. Pode falar, né? Você olha no espelho e fala assim: ó, sai que esse corpo não te pertence. Só que mais feio do que uma pessoa nua na rua é alguém que diz que é filho de Deus e ousa colocar os pés na varanda sem falar com o Criador. Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo tem poder. Josué orou, o sol parou. Ezequias orou, Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Elias orou, o fogo desceu. Jesus orou, a angústia cessou. Sansão orou, a força voltou novamente. Paulo e Silas oraram, o terremoto abalou a prisão. Os 120 oraram e o Espírito Santo desceu. É por isso que Jeremias 33:3, ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei com coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. Sacode quem está do seu lado e diga assim: você está a uma oração de uma grande revelação. Quem pode aplaudir o Senhor por isso aqui, meu irmão? Só que quando o rico vai orar, Patrick, não dá mais tempo. O tempo passou.
Por último, os músicos podem subir. Versículo 27 e 28 diz: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Esse homem demorou demais. Sabe para quê? Para se preocupar com a salvação da sua família. Agora você quer que alguém vá lá dar testemunho? Agora você quer que alguém vá lá dar exemplo? Você teve a oportunidade de abrir um GCA, e o que você mais fez foi dar desculpa. Você teve a oportunidade de ser um líder, mas você, como aquele rico, está muito ocupado para liderar. Você teve a oportunidade de se envolver, mas a sua agenda está muito cheia. Quando esse rico atinou para se preocupar com a salvação da família, não dava mais tempo. Enquanto ele estava vivo, nunca se preocupou com isso. E muitos de nós somos como esse homem, gente. Critica ele não. Muitos de nós somos como ele. A gente diz, eu vou falar, irmão, vou rasgar. Você vem ver, pastor, eu chamo o convidado não vem para o culto. Você não veio para a rede de casais e é casado? Se é jovem, não vem na rede jovem. Se é mulher, não vem no Mulher Livre. Você é homem, não vem no Centurião. Você tem filho adolescente, tem preguiça de trazer ele para o teens. E está falando do ímpio que você chama e não vem para a igreja. Você é igualzinho a ele. Cheio de argumento. Cheio de desculpas. Não podemos cometer o erro desse camarada, que quando ele foi se preocupar em evangelizar, não dava mais tempo. Fica de pé. Eu sabia que ia ser duro. Mas seja franco com o Espírito Santo. Quem precisava desse chacoalhar de Deus aqui na sua alma? Levanta a sua mão e diz: eu, pastor. É melhor resolver agora, porque depois pode não ter mais. Quando que a gente vai? Quando iremos? Porque antes do arrebatamento coletivo, muitos serão chamados pessoalmente. E o nome disso é morte. Pastor, trouxe o convidado no culto do crescimento, e o senhor chamou o Zé do Caixão. Irmão, se a gente não atentar para isso, vamos viver como tolos, achando que a vida é e não é. E não é. Você está esperando seu filho ficar com 12 anos para ensinar ele quem é Jesus? Você está transferindo para o seu marido o termômetro espiritual da sua casa? Se ele não ora, irmã, ora você. Isso que eu não quero nem bater forte em homem. Banana, que o termostato espiritual da casa não é ele, que seria o sacerdote cabeça. Que quem ora na casa é a mulher, quem jejua na casa é a mulher, quem oferta na casa é a mulher, quem busca é a mulher, quem discipula a filha é a mulher. Salvação é individual. O rico sentiu a dor dele e ninguém pode livrar, mas o Lázaro colheu as delícias dele e ninguém pôde tirar. O que nós não podemos esquecer é que Deus não vai confundir quem é quem.
O rico teve sepultamento. O Lázaro, a Bíblia não diz nem que sepultamento teve, mas a Bíblia diz que quando ele morreu, os anjos recolheu ele e colocou ele no colo de Abraão. O rico teve sepultamento. E para onde ele vai? Para um lugar de tormento da alma, onde a Bíblia diz que se deseja morrer e não morre. Já pensou nisso, gente? Você quer morrer e não morre. Onde a Bíblia diz que a sensação é de ser comido por vermes, mas a carne não consome. Lugar de choro e ranger de dente para sempre. E do lado de lá, pastor, porque ele diz, tem um abismo tão grande que quem está aí não vem para cá, quem está aqui não vai para lá. E o que tem do lado de lá? Bom, tem a face adorada do nosso Salvador, tem mesa posta, tem bodas do Cordeiro, tem canções que não cessam, tem 24 anciãos que tiram a coroa e depositam aos pés dele para dizer: Santo, 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 Santo. Serafins que voam por sobre o trono, e os redimidos do Senhor, a igreja que foi resgatada pelo sangue de Jesus, vai ter festa para sempre, porque não esperou o tempo passar para fazer o que tem que fazer. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ainda dá tempo, irmão.